para todo mundo falando da Parashá. Meir Kalmos e o Rabino Roni Hadid aqui embora, tá de volta com a gente. E a gente tá na Parashá Ki Tetzeh, que Tetzeh é uma Parashá que é difícil encontrar sobre o que falar, pelo contrário, tem tanta coisa aqui, né? Cada passuque é uma mitzvah diferente. Encontrar exatamente o que falar, o que é mais importante, mas como ontem eu vi uma história, né? Um caso que aconteceu no Brasil, acho que tem a ver um pouco com a Parashá, vou conectar então a história. Existia, eu não vou falar nomes também, quem quiser, história famosa, né? Mas existia, acho que um deputado do Brasil, se não me engano, tem que ser no Brasil tem essas coisas, né? Mas um deputado no Brasil que, sei lá, descobriram que ele tinha não sei quantos milhões de dólares, perguntaram para ele da onde você tem tantos milhões de dólares, né? Quer dizer, era dinheiro que foi conseguido de maneira não muito limpa. Não tão lícita. Aí ele falou, eu ganhei na loteria algumas vezes. Bom, aí verificaram quantas vezes ele ganhou na loteria para a quantia que ele tinha. Ele descobriu que ele ganhou 200 vezes na loteria. Essa história é verídica? Verídica. Okay. Não vou falar nomes. Quem quiser procura pode achar a história. 200 vezes na loteria. Aí verificaram qual era a história então, como ele fazia então. A história é que ele tinha dinheiro que ele conseguiu das maneiras talvez não 100% limpas, né? E como ele limpava o dinheiro então, ele tinha contato com a loteria. E aí, quando alguém tinha um bilhete premiado, ele chegava para do bilhete, falava para ele, quanto você ganhou na loteria? 1 milhão? Eu te dou 1,5 milhão, você me dá o bilhete. E ele comprava os bilhetes então dos caras e ia lá e pegava, então limpava o dinheiro, 70% do dinheiro limpava dessa maneira. Que a justiça seja feita, essa história também aconteceu em Israel com a máfia aqui. Também é que lavavam dinheiro, eu vi notícias. Qualquer lugar lavavam dinheiro através desse método de comprar o bilhete, não só no Brasil. Isso não é exclusivo do Brasil, vamos limpar em termos do nome do Brasil. Justo, isso é um fenômeno internacional, inclusive em Israel. Sim. Tá bom, tá. De qualquer maneira, sim. Por que eu me lembrei dessa história, né? Porque na Parashá está escrito Lot que deixar Mibnot Israel. Que deixar é interessante a palavra que você mencionou antes, que deixar em hebraico vem da palavra santo, né? Mas santo em hebraico não é santo. Santo em hebraico, kadosh, né? É separado. A palavra quer dizer separado isolado para especial, não sei, visado para alguma tarefa especial. Especificado para alguma coisa. Então, da mesma maneira que o povo de Israel é kadosh, é sagrado porque ele está santificado para Deus. Da mesma maneira, quando a gente casa como uma mulher, a gente fala Areat mekudeshet, você está santificada para mim, como quem dizendo, você está sendo a mulher especial para mim. Assim também a palavra limpa, kedeshá, na Torá, quer dizer uma mulher que se prostitui, que ela está separada para esse tipo de ação. Então não pode, que não tenha que deixar a mulher desse tipo dentro do povo de Israel. Velo e kadesh mibnei Israel. O contrário também não. Homens também que não. O próximo passo já é um passo à frente já. Lotavi etnan zoná o mechir kelev beit Hashem Elokecha dechol neder ki tovat Hashem Elokecha hacham shneim. Então o Rashi explica, né, que se uma pessoa pagou para uma prostituta, esse dinheiro, né, não pode ser usado para você poder comprar um korban depois, um sacrifício depois, né? Que vai chegar no tempo. Natal Natale Bet Naná, né? Que é assim que o Rashi fala, né? Ele deu, por exemplo, um cabrito, uma coisa, um animal para mulher, Passul Lakrava. Está proibido de sacrificar isso no santuário. E a pergunta é, qual a intenção dessa mitzvah, né? Tipo, tentar evitar a prostituição? Da onde vem essa proibição? Ou talvez, uma ideia mais profunda que a Torá talvez quer, como quem dizendo, que tudo que você faz seja feito com maneira limpa, não usar coisas sujas para o trabalho de Deus. Até que ponto isso chega no nosso trabalho do dia a dia? Até que ponto isso tem que ser levado a sério hoje em dia também? Sim, só entre parênteses tem que se dizer que esse caso aqui, que alguém deu uma recompensa para uma prostituta, que era uma pseudo, não era prostituta, é a história que a gente sabe de Yudá na Torá, que é a única história explícita que aconteceu isso, que Tamar se fez como se fosse de prostituta, e acabou tendo relação com Yudá, e assim acabou tendo descendência, que essa descendência no final é a descendência do Messias, que a gente não vai entrar nessa história toda aqui, que é uma história muito complicada, mas muito interessante, mas é o único exemplo vivo que a Torá traz,
exatamente disso. Isso para mostrar que a Torá expõe também dos patriarcas, às vezes, coisas que aconteceram de maneira, às vezes, não própria. Ele deixou o anel dele com ela, né? Ele deixou o anel, mas era só lá o anel era só ele ia ele ia pagar com alguma coisa do rebanho dele. Interessante, uma garantia pode ser uma garantia. Será que a garantia ele deixou uma garantia, o anel, ele pagou fiado e ele ia trazer o rebanho, exatamente o que a Torá está falando aqui, que era esse negócio. Mas como você falou, provavelmente aqui é dizer que a gente vê isso tudo na Torá de modo coerente, que tudo está relacionado com o do chá. A Torá, ela pega um fator a mais, ela pega um limite a mais, né? Em termos de korbanot e tudo em relação à Torá, tudo que está relacionado ao templo sempre tem uma coisa a mais que vem proteger. Então mesmo aqui a gente vê que teve uma transmutação de alguma coisa. Tudo bem, isso não é, o cara não está trazendo uma coisa, ele não está fazendo um pecado em si no templo, mas ele só o produto do negócio, o pagamento que foi, esse pagamento que foi oriundo dessa coisa que ele fez, e isso chegou lá. Por exemplo, se ele quiser comprar, por exemplo, com esse dinheiro, né, uma mulher quiser comprar com esse dinheiro, será um sindur para rezar, ou até dar dinheiro para uma sinagoga para construir, não está escrito que tem proibição. A proibição é pro templo. É que a gente está falando, quer dizer, a exigência no templo era maior do que uma exigência ética normal. E para os dois lados, que a gente vê também no Maaser Sheni, uma das oferendas que era entregue no templo, que a Torá falou algumas parashiot atrás, que se a pessoa mora muito longe e ela precisa trazer e teria que comer essa oferenda em Jerusalém, ela não precisa trazer o rebanho em si, ou a oferenda em si, a agrícola, ela podia trocar isso por moeda, e ela, com essa moeda, ela vinha até Jerusalém, e com esse dinheiro corrente que ele tem, ele troca de novo por comida e come em Jerusalém. Isso está valendo para ele aquela oferenda original do lugar que ele está lá. Então a gente vê também que no lado positivo a Torá também reconhece que existe uma santidade que ela está midgalguera, que ela está rolando, que ela estava num produto em si e ela passou por uma moeda e o cara com cartão de crédito chegou de novo em Jerusalém, e aquela que do chá fala sobre aquilo, aquela moeda vai sendo transferida. Aquela moeda, ela tem uma santidade, e eu não sei como fazer agora que estão acabando com a moeda corrente no mundo, né? Se for moedas virtuais, virtual, Bitcoin, mas também quando chegar em Jerusalém, a santidade também entrou. Então, da mesma maneira que a santidade ela fica impregnada nessa ação que vai de coisa, ao contrário também que você levantou daqui da Etnan, do negócio da prostituta. Acho que isso é importante também, a ideia que você passou, porque o que a gente aprende aqui então é que quanto mais santo a situação, mais a exigência de santidade é elevada. Isso talvez explica também uma outra coisa aqui na Parasha também. Logo em seguida, é interessante que é o próximo passuco, talvez essa conexão. Quer dizer, a proibição dos juros. Sim. Pela Torá, é um caso para uma aula por si só também, é proibido cobrar juros e também receber juros. Como se faz então hoje em dia o sistema monetário é um assunto à parte, como o judaísmo faz com isso. Mas o que é interessante, né, e que é um pouco talvez delicado, mas por isso que a gente pode explicar também, né? A proibição de não pegar juros é só em frente a um judeu, não em frente a um não judeu. E aí você pode falar então, é um racismo do judeu, o judeu fala que juros é uma coisa mal, então só para o não judeu ele pode pegar. Resposta, né, mais uma vez também, que a exigência do povo judeu de maneira geral, né, de comportamento, seria a seguinte: os juros na verdade não é uma coisa não ética, como a gente vê hoje em dia, todo mundo vive com juros. Os juros é uma parte do sistema financeiro
integral, que sem isso não existiria quase empréstimos. Ninguém vai emprestar só por favor o tempo todo. Você tem que criar, né? Imagina um sistema monetário e financeiro que vai existir sem juros. Juros é uma coisa natural que tem que ser escrita. O que acontece é que para o povo judeu, já que ele é um povo que vem trazer luz para o mundo todo, é um farol para o mundo que a gente sempre fala, né? Ele tem que, então a exigência dele é sempre como aquele irmão mais velho, né? Que sempre o pai fala para ele: de você eu espero mais. De você tem que ensinar seus irmãos, então de você eu quero mais do que o normal, mais do que o que se espera de pessoas normais, naturais. E aqui também então vem a Torá e fala, entre vocês, entre os judeus, eu quero um comportamento acima da ética normal, um comportamento que seja de irmãos. Irmãos para irmão não pega juros. O comportamento normal de um irmão, imagina um irmão que vai dar um empréstimo pro seu irmão e vai pedir juros. Isso é impossível, né? Isso mostra, né, a união do povo judeu também, e não um racismo, senão que o quanto é importante o agrupamento entre grupos do mundo todo, acho também, né? Também a importância entre irmãos, entre uma família, como é importante que a relação seja uma relação não financeira formal, senão uma relação Então você quer dizer que esse nível alto que é exigido de Am Israel repercute no que a gente falou antes, de que mesmo uma coisa que não está diretamente conectada a uma coisa ruim, mas que é um produto, assim, é um byproduct, é um produto já indireto do que aconteceu, mesmo nesse nível você a Torá tem que fala, se né? restringir. Que nem o santo santuário é um santuário, Sim. assim o povo de Israel também é chamado de povo santo. Já que o povo é um povo santo, as exigências éticas desse povo santo passam a ser uma coisa muito mais séria, muito mais elevada, muito mais rígida Sim. do que dos outros povos, que a exigência é serem boas pessoas, mas não acima do que a ética normal pode exigir do povo. É óbvio que se um não-judeu chega à conclusão que ele tem um irmão e não quer cobrar juros porque ele aprendeu na nossa aula que juros não é uma coisa positiva, eu acho que é uma coisa muito válida. Sim. Quer dizer, ele aprendeu alguma coisa também pela Torá e tá, mas a gente não pode obrigar ele a isso. Sim. A gente não pode falar, você é obrigado a não, você não... Porque a proibição de juros na Torá é muito grave. Eu só queria colocar uma coisa a mais, pelo que a gente começou, que essa história de uma coisa que rola adiante, existe uma lição moral pra gente nisso, que a gente fala, tá bom, a gente fez algum ato, e às vezes a gente faz um dano direto, a gente não pensa quais são as implicações, ou qual o efeito cascada que isso aconteceu, né? Qual é a bola de neve ou o que está desencadeando. E a gente vê que a Torá sim reconhece isso, que uma coisa ela sim tem um efeito desencadeador que essa pessoa tem que levar em conta. Mesmo nas filosofias orientais, gostam de falar do negócio do karma. O karma, as pessoas acham que karma é tipo um destino, uma fatalidade. Mas o karma, no modo sentido, no profundo, ele está ligado ao conceito cabalístico de castigo e recompensa. Que tudo que você faz no mundo tem uma repercussão no cosmos, alguma coisa assim, e você vai receber de volta de alguma maneira, né? Efeito boomerang. É um efeito boomerang que existe no sistema, que é da origem divina do mundo, e isso volta para você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas implicações dos nossos atos também a nível secundário, terciário. Isso é pesado. E também levar em conta que é importante que quanto mais você trata de coisas santas, os atos que você faz sejam mais com cuidado, mais, né? Se não me engano, tem uma Gemara, né, que traz que existia que rabino que está escrito que ele conseguiu manter a educação das crianças do povo de Israel porque ele escreveu um Sefer Torah, um livro da Torá, que ele mesmo produziu o couro, ele mesmo fez a tinta, ele mesmo escreveu, ele mesmo tudo. Sim. Já que ele teve intenções tão boas, tão produtivas, então aquela Torá dele influenciava espiritualmente muitas pessoas mais do que o normal. Aqui também, né, se o dinheiro é sujo, as consequências de alguma maneira também acabam sendo sujas também. E eu não digo que não tem limite para isso, mas se você vai usar isso, quanto mais para uma coisa santa, é melhor usar produtos santos também para fazer uma coisa santa também. Então não lavar dinheiro com bilhetes de loteria. Conclusão, não lavar dinheiro. Tenta ganhar sozinho na loteria, se vocês quiserem. Quem ganhar na loteria, a gente está aceitando aqui doações também. Mas limpas. O dízimo pode ser dado, mas só limpo. Limpo. A gente não está oferecendo comprar cartão de ninguém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.